discípulos de Jesus. Oi! Que tal se relembrarmos quem são os discípulos de Jesus? Então, vem comigo. Mas primeiro, estaremos com os corações reunidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para começar diferente, vamos logo para a curiosidade curiosíssima. Você sabe por que os 12 discípulos depois passaram a ser chamados de 12 apóstolos? Então, a palavra discípulo vem do grego mathetes e significa seguidor ou aprendiz. Já a palavra apóstolo vem do grego apóstolos, que deriva do verbo apostelein e significa enviar. Logo, a palavra apóstolo significa enviado ou mensageiro. Jesus, depois de ressuscitar dos mortos, enviou os seus discípulos ao mundo com a missão de pregar o Evangelho a toda criatura e serem testemunhas dele. Por isso, a partir daí, os discípulos passam a ser chamados como apóstolos. Mas é bom lembrar que tinha muito mais que uma relação de mestre e aprendiz e mensageiro. Entre eles, havia um sentimento de amizade, e isso vale muito mais do que ouro. O nome dos discípulos é falado nos livros de Lucas, capítulo 6, versículos 13 a 16. No livro de Marcos, capítulo 3, versículos 16 a 19. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 2 a 4. E também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Já no Evangelho segundo João, não há exatamente uma lista com o nome dos apóstolos, mas fala deles ao longo de sua narrativa. Quem são? São eles: Simão, também conhecido como Pedro, era um pescador. Tinha temperamento impulsivo. Recebeu a responsabilidade de conduzir a igreja e assim se tornou o primeiro papa. A Basílica de São Pedro, lá em Roma, foi construída sobre o local em que Pedro foi sepultado. André era simples, pescador e irmão de Simão Pedro. Foi discípulo de João Batista, mas quando ouviu que Jesus era o Cordeiro de Deus, começou a seguir Jesus e nunca mais o abandonou. Alguns relatos dizem que André foi crucificado numa cruz em forma de X. Por isso, existe o símbolo religioso chamado Cruz de Santo André. João, filho de Zebedeu, também era pescador e dividia o negócio de pesca com seu irmão Tiago e os irmãos Pedro e André. A tradição o considera como discípulo amado por Jesus. Isso está em João, capítulo 13, versículos 21 a 23. Foi o único discípulo homem que ficou aos pés da cruz de Jesus. Tiago, irmão de João, também conhecido como Tiago Maior, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado por sua fé e foi missionário na Espanha. Pela fé do povo, nasceu lá uma cidade chamada de Santiago de Compostela. Filipe, provavelmente também pescador. Jesus o encontrou pela primeira vez em Betânia. Diferente dos outros discípulos, foi chamado a seguir Jesus sozinho. Os outros foram chamados em mais de um. Bartolomeu, também conhecido como Natanael. Não temos muitas informações sobre ele, mas sabemos que foi Felipe que o apresentou a Jesus. Tomé, também chamado de Dídimo, era pescador. Foi o discípulo que duvidou da ressurreição de Jesus, pois não estava no local onde Jesus apareceu ressuscitado para os outros. Conta a lenda
que a expressão "só acredito vendo" nasceu por conta de São Tomé. Mateus, também conhecido como Levi, era coletor de impostos. Por causa da sua profissão, sabia ler e escrever bem, o que era raro naquele tempo. Tiago, filho de Alfeu e irmão de Judas Tadeu, também conhecido como Tiago Menor, porque era mais jovem que o Tiago Maior. Não sabemos muito sobre ele, mas acredita-se que era primo de Jesus. Dizem até que se pareciam fisicamente. Escreveu uma carta que nos ajuda a entender seu estilo de vida de penitência, rigor e disciplina. Judas Tadeu, ou Alfeu, irmão de Tiago. Sabemos que era muito querido pelo povo e pouco mais se sabe sobre ele. Simão Zelote, chamado por Lucas de o Zelota e por Mateus de Cananeu. As duas palavras significam zeloso, cuidadoso. Foi discípulo fiel de Jesus. Judas Iscariotes, no grupo, era quem cuidava do dinheiro. Também foi aquele que traiu Jesus por 30 moedas de prata e depois, arrependido, tentou devolver o dinheiro a quem planejou a prisão de Jesus e enforcou-se. Esses são os 12 discípulos de Jesus. Mas ainda temos curiosidade curiosíssima. Simão teve seu nome alterado por Jesus para Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João eram irmãos e também foram chamados por Jesus de Bonerges, que significa filhos do trovão. Simão Pedro e André também eram irmãos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 26, vemos que depois da ascensão de Cristo aos céus, a igreja se reuniu em Jerusalém e Matias foi escolhido para ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos. Com o passar do tempo, bem depois da morte de Jesus, Saulo, que era perseguidor dos cristãos, se converteu após ouvir o chamado de Jesus, em meio a uma luz muito forte que vinha do céu. Então passou a se chamar Paulo, e o conhecemos como Paulo Apóstolo, que evangelizou pelo mundo para todos. Todos nós somos chamados a ser apóstolos de Jesus por meio de nosso batismo. E por isso, podemos sim espalhar a boa nova, ser pescadores de homens, pessoas simples, mas cheias de amor. Quando temos o coração bondoso e fazemos as coisas certas, estamos respondendo ao convite de Jesus. Agora, para sermos verdadeiros discípulos, precisamos sempre falar com Jesus. Vamos fazer isso juntinhos? Eu falo e você repete. Jesus, meu amiguinho, venho te pedir força no caminho. Também quero pescar corações e fazer sempre boas ações, pois só em ti quero viver e o teu amor fazer o mundo conhecer. Amém. Que Jesus te abençoe, Nossa Senhora te proteja e te guarde. E se Deus assim permitir, novos vídeos neste canal irão surgir. E já sabe, se você gostou desse vídeo de verdade verdadeira, só tem um jeito de eu saber. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Tchau, tchau!